Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade à nossa aula de ensino religioso. Você vai perceber que o nosso canal ele não é um canal dedicado mais para as aulas de ensino religioso, mas é um conteúdo que o professor Leandro está trabalhando esse ano em uma das escolas e ele achou pertinente agregar esse conteúdo no canal para que os alunos possam assistir e o outro aluno que queira assistir também, sem ser da escola, também pode assistir. É um conteúdo interessante, é um conteúdo que faz bem para a nossa alma. Então é sempre bem-vindo, beleza? Então, meus amigos, hoje nós vamos começar explicando um conteúdo do ensino religioso que se faz uma pergunta, onde você se pergunta e onde outras pessoas lhe perguntam. De onde vem o mundo? É uma questão muito filosófica, né? Se você perguntasse para uma pessoa que não tem um certo grau de conhecimento. Ele vai apenas dizer assim, de onde vem o mundo? Ah, não sei, Leandro, de onde vem? Foi Deus que criou. Não dizendo que o professor Leandro não acredite nisso. Mas outras pessoas possuem outras teorias, principalmente alguns cientistas. Isso não quer dizer que a teoria A nem que a teoria B está certa ou errada. Eu estou querendo apenas dizer para vocês que existem duas teorias. Depois que eu explicar as duas teorias, você é que vai dizer para si mesmo em qual você acredita. Lembra que nós colocamos na aula passada dizendo que o Brasil ele é um país que você tem a liberdade de acreditar na sua religião. Então, se a sua religião prega que o mundo surgiu de determinada maneira, você tem liberdade de acreditar nessa teoria. Assim como as outras pessoas também têm a liberdade de acreditar na sua teoria, na teoria que o seu contexto lhe impõe ou lhe explica. Deu para entender? Então vamos dar uma lida, vamos ver se nós conseguimos entender isso. Atenção, de onde vem o mundo? Atualmente, temos duas vertentes que tentam explicar essa origem. Que duas vertentes são essas? É o criacionismo e o evolucionismo. Moçada, pela própria palavra, pela própria construção da palavra, você já consegue assimilar um pouco o que vem a ser. Preste atenção. Criacionismo, que vem de criação, e evolucionismo, que vem da evolução. Então olha como os nomes já dão pistas para vocês da onde cada uma dessas concepções vai levar você. Mas vamos continuar. Olha o que ele fala sobre o criacionismo. O criacionismo é uma explicação religiosa. E o evolucionismo é uma explicação científica. Então, o criacionismo, que vem de criação, ela é uma explicação religiosa, com embasamentos religiosos. E o evolucionismo, ele é uma explicação científica com base em estudos científicos. Lembrando, o professor Leandro não está dizendo que um é certo e que o outro é errado. O professor Leandro vai dar para vocês duas teorias e vocês tentam assimilar, entender e aceitar a que melhor convém a vocês. Tá bom? Vamos lá, que a gente não está para dizer para puxar saco para A, puxar saco para B, não. A gente está aqui apenas para explicar. Tá bom? Vamos lá. O Big Bang é uma teoria evolucionista desenvolvida a partir do século XX, 1010, século XX. Então, moçada, o Big Bang, eu creio que vocês já tenham ouvido falar nisso. O que é o Big Bang? Eu coloquei aqui para vocês, ó, uma imagem onde nós temos Deus no universo. Então, algumas pessoas acreditam que o universo foi criado por Deus. Outras pessoas acreditam que o universo ele surgiu através de um Big Bang, que foi uma grande explosão. As duas teorias são teorias que têm seus embasamentos. Um tem um embasamento religioso e o outro tem um embasamento científico. Então você vai tentar analisar qual é a melhor aceita por você mesmo. Tá bom? Mas vamos continuar. Olha o que fala a teoria do evolucionismo na teoria do Big Bang. O que é o Big Bang? Perceba que eu botei um gif aqui, ó. O Big Bang é como se fosse uma grande explosão
que aconteceu no universo e se criou o mundo, se criou o universo, se criou planetas, se criou estrelas, se criou galáxias. Vamos dar uma lida e vamos ver se nós conseguimos entender isso. Evolucionismo, teoria do Big Bang. A classe científica acredita que a formação do universo se deu a partir de gigantescas explosões que teriam acontecido há pelo menos 15 com B de bola, bilhões de anos. A teoria do Big Bang afirma que, após a explosão e a acomodação das diferentes matérias, essas se aglomeraram formando as galáxias do universo. Com base nessa teoria, esse processo ainda continua. Ou seja, o universo ainda está em constante expansão. Então, moçada, a teoria do evolucionismo, que é a teoria científica, né, com base científica, ela diz para você que o mundo surgiu através de uma grande explosão chamada Big Bang. E através dessa explosão foram criados planetas, estrelas, galáxias, constelações, tudo. E que o universo vive em constante mudança, ou seja, grandes explosões acontecem ainda no universo. Só que estão muito distantes da gente, a gente não consegue ver. Só quem tem aqueles microscópios eletrônicos super potentes. E nisso vai sempre criando mais planetas, criando mais galáxias. Então o universo está em constantes mudanças, de acordo com a teoria do evolucionismo. Mas vamos continuar. Mas existe a teoria do criacionismo. Então a teoria do criacionismo tem uma base analisada mais pela questão religiosa, uma base mais religiosa. Presta atenção no que eu vou ler e vou tentar explicar para vocês. Teoria do criacionismo. O criacionismo é uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde se busca atribuir à constituição das coisas a ação de um sujeito criador. Ou seja, você coloca a responsabilidade da criação do universo em um ser maior, em um ser criador. Quem é o ser criador? No caso de nós que somos católicos, evangélicos, protestantes, e essas religiões mais conhecidas, nós dizemos que a criação do universo foi feita por Deus. Deus criou o universo. Então perceba como essa teoria do criacionismo, ele tem uma vertente bem mais religiosa, tá bom? Sem dúvida, essa teoria ganhou espaço em diferentes culturas espalhadas pelo mundo e apareceu muito antes que o discurso científico. Essa teoria de que Deus criou o céu e a terra, isso é bem mais antigo do que a teoria evolucionista. A teoria evolucionista só foi surgir bem depois dessa teoria do criacionismo. Porque o ser humano ele está sempre em constante aprendizado. Então, através de investigações e aprendizados, criou-se essa teoria de dizer que o universo se criou através da explosão, do Big Bang, da criação do universo, de planetas e estrelas. Mas a teoria do criacionismo já existe há muito mais tempo do que a teoria do evolucionismo, tá bom? Nos mais diferentes contextos culturais, temos a elaboração de um mito criacionista, capaz de nos revelar interessantes concepções sobre a civilização que o produziu. O que isso quer dizer? Moçada, dependendo do local onde você vive, a teoria criacionista pode mudar. Por quê? Quando eu falei para vocês aqui que, de acordo com a nossa concepção religiosa, os católicos, evangélicos, protestantes e outros tipos de religiões, quem criou o mundo foi Deus. Deus criou, que é o Pai de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo em Maria, com o pai José que era carpinteiro. Isso para a gente que tem essa concepção religiosa, né, do cristianismo, do protestantismo. Mas em outros lugares a concepção do criacionismo não é exatamente essa. A do evolucionismo, sim. A do evolucionismo que é científica, em qualquer lugar você vai escutar ela.
Agora, a teoria do criacionismo, que é mais religiosa, você vai escutar vários tipos de teorias, dependendo do local e da religião aonde as pessoas estão inseridas. Você quer ver? Preste atenção. A teoria do criacionismo cristão, que é essa que nós estamos inseridos. Presta atenção. Olha o que diz essa teoria. Eu enumerei umas sequências para você ver se você lembra e para você tentar raciocinar em cima disso. Primeiro, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Segundo, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. 4. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. 6. E Deus viu tudo o que havia feito, que Deus fez. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Então, perceba que a teoria da evolução cristã, que é essa que nós estamos inserida, nós temos a figura de Deus e que Deus que criou tudo. Deus criou o mundo, fez a luz, separou a luz da escuridão, depois ele analisou o que ele tinha feito, tudo o que ele tinha feito, aqui diz, ó, e Deus viu tudo o que havia feito. Então essa teoria do criacionismo é a teoria do criacionismo cristão. Mas perceba os outros tipos de teoria do criacionismo. Lembrando, a teoria da evolução evolucionista, ela é uma só para o mundo todo. A teoria do criacionismo, ele depende de em qual contexto religioso você está inserido, tá? Mas vamos lá. Olha a outra teoria do criacionismo que não é cristão. Aqui, atenção. Teoria do criacionismo da mitologia grega. Então perceba que na mitologia grega eles não vão dizer que Deus criou o céu e a terra, e que ele criou os planetas, e ele criou a luz, ele viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão. Não, não é desse jeito. Presta atenção, é até interessante, o professor Leandro que fez esses slides, fez essa pesquisa, acha muito interessante. Presta atenção. Olha o que diz primeiro. Antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única fase, chamada caos. Botei bem aqui para vocês, ó, caos. O que era o caos? Uma massa crua e desestruturada. Um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma correta e tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo. O frio com o quente, o seco com o molhado, o pesado com o leve. Então, moçada, eu coloquei para vocês uma imagem aqui, ó, que é como se representasse o que era o caos, quando eles falam, ó. Era um conglomerado de um monte de coisa onde você não sabia o que era nada. Estava tudo misturado. Mas, atenção, na segunda parte, mas de repente, e sem qualquer explicação, a teoria do criacionismo, ela coloca aqui nenhum tipo de explicação científica. Coloca para você uma crença, ok? Mas de repente, sem qualquer explicação, brotou do caos, o primeiro sinal de um futuro menos caótico. Uma deusa. Quer dizer que de dentro desse conglomerado aqui, ó, tudo bagunçado, de tudo junto, isso de acordo com a teoria do criacionismo da mitologia grega. Dentro do caos, tudo bagunçado, surgiu uma deusa. E essa deusa era a Terra, que os gregos chamam de Gaia. Então a deusa que surgiu do caos se chama Gaia. Também conhecido como
há de seios fartos. Eu coloquei aqui para vocês, ó, entre aspas, o nome há de seios fartos. Por que esse nome? Gaia há de seios fartos. Moçada, a questão dos seios fartos, na época da Grécia Antiga, queria dizer que a mulher era uma boa reprodutora, e a mulher ia ter bons filhos, filhos fortes, saudáveis. Então eu creio que eles assimilaram a terra como sendo uma terra produtiva, uma terra frutífera, não? Um planeta que vai dar bons frutos, entre aspas. Eles associaram a uma deusa de seios fartos. Beleza? Deu para entender? Vamos lá. Às vezes, Gaia era descrita como uma deusa em forma humana. Por isso eu coloquei para vocês uma foto aqui, ó, de uma deusa com os seios fartos. E ela, você percebe que ela é meio feito de grama, de um verde feito grama. E a barriga dela é como se fosse o mundo, o planeta Terra. Deu para entender? Então, na teoria da mitologia grega, do criacionismo da mitologia grega, desculpa, ela fala que no início só existia um conglomerado de coisas, nada com nada, era tudo misturado, ninguém sabia o que era o quê. E isso se chamava de caos. De dentro do caos surgiu uma deusa chamada Gaia, que também era chamada de há de seios fartos, fazendo uma referência à reprodução, à fertilidade, na verdade. Como outros povos antigos, os gregos acreditavam que a Terra flutuava suspensa no centro do universo. Então perceba aqui que na teoria do criacionismo da mitologia grega, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. O que hoje nós sabemos, teoricamente, através de estudos, que ela não é o centro do universo. Mas, de acordo com a teoria do criacionismo na mitologia grega, ela era o centro do universo. Beleza? Deu para entender? Mas nós temos uma outra teoria do criacionismo. Presta atenção. A teoria do criacionismo da mitologia indígena. Poxa, olha que bacana. Gostei muito de fazer essa pesquisa aqui, porque a gente tem uma ideia de umas coisas que a gente não imaginava. Presta atenção. No criacionismo da mitologia indígena, quase todos os mitos de origem guarani relacionam a criação do mundo com a figura de Tupã, o deus Sol, com a ajuda de Araci ou Jaci. Coloquei para vocês aqui uma imagem que eu achei na internet do deus Tupã, né? Que é um índio forte, com um arco e flecha que dispara trovão, ou seja, a mitologia indígena. E em cima eu coloquei uma imagem que eu achei na internet sobre a deusa Araci ou Jaci, conhecida por esses dois nomes. Essa última é chamada a deusa lua, ou seja, Araci ou Jaci é chamada de deusa lua. Desceram para a terra em uma região conhecida como a Régua, no atual Paraguai. E daí e dali criaram tudo o que existe na Terra. Então percebe que a teoria do criacionismo, dependendo do contexto em que você está inserido, ela muda totalmente. No nosso contexto, é a imagem de Deus. No contexto da mitologia grega, nós temos a Gaia, a de seios fartos. E da concepção do criacionismo na mitologia indígena, nós temos Tupã e Jaci ou Araci. Então perceba que a teoria do evolucionismo é só uma. A teoria do criacionismo ela pode ser dividida dependendo de todos os contextos religiosos onde a pessoa está inserida. Agora, lembrando, não estou dizendo que nenhuma é certa e que nenhuma é errada. Estou apenas mostrando para vocês as várias formas que nós podemos analisar essa teoria do criacionismo. Tá bom? Meus amigos, nós já estamos com 20 minutos de aula, para essa aula não ficar muito cansativa, não ficar muito pesada para vocês. Nós vamos terminar ela por aqui e vamos gravar um outro vídeo com a continuação dessa aula de ensino religioso. Beleza? Meus amigos, bons estudos, uma ótima semana e lembrem, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você não puder ficar em casa, se proteja. Proteja a você mesmo e proteja a sua família. Tá bom?
Meus amigos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, até a próxima.